pessoal! Primeiramente, feliz ano novo, né? Então hoje a gente vai continuar a nossa série, né, do ABC da maquiagem, tá? E hoje a gente vai falar sobre base. Eu queria explicar mais uma coisa, assim, só um disclaimer, tá? Antes de eu começar. Na maquiagem não existe regra, tá? Então, assim, eu vou fazer nessa ordem porque essa é a ordem que a maioria das pessoas faz, mas não existe regra, tá? Existem outras técnicas, tem gente que passa, por exemplo, passa o primer, passa o pó e aí passa a base, mas aí são outras técnicas, e aí você tem que ver se vai funcionar pra você e tal. Mas eu vou seguir essa ordem porque é a ordem que a maioria das pessoas seguem, tá bom? Então tá, base. Pra que serve a base? A base serve pra uniformizar a cor da sua pele. Então, assim, essa é a básica da base. Ela serve pra uniformizar a cor da pele. A gente sabe que, né, todo mundo tem manchinhas, tem partes que são mais avermelhadas, tipo, ninguém tem uma pele perfeita, quer dizer, algumas pessoas têm, mas assim, a maioria das pessoas não tem. Então a gente usa a base pra deixar uma cor mais uniforme ao longo do rosto, né? Então, assim, o objetivo da base não é deixar a sua pele completamente perfeita, a princípio, né? A ideia é que você vá corrigindo esses detalhes com um corretivo depois, né? Então, a princípio, a base é só pra dar aquela geral, sabe? Pra fazer uma base, né, no rosto. Então, essa é a ideia principal. Então, eu vou dividir em 3 tipos mais comuns de base, tá? A gente tem as bases em pó, a gente tem as bases em creme e a gente tem as bases líquidas. E cada uma tem a sua função. Então, assim, geralmente, bases em pó, elas têm uma cobertura maior, né? E elas são mais pesadas. Tipo assim, elas deixam uma aparência de maior maquiagem, sabe? Maquiagem forte, assim. O pó, ele tende a ficar nessas linhas de expressões que a gente tem, né? Rugas e tudo mais. Então, normalmente vai deixar um acabamento mais mate, né? Mais opaco e um pouco mais pesado, né? Mas, em contrapartida, ela cobre mais. Então, assim, se você quer cobrir, assim, mais de uma vez só, a base em pó pode ser uma boa opção. Na sequência, a gente tem a base em creme, que é uma base que vai dar uma cobertura maior, né? Uma base normalmente usada em cinema, né? Em televisão. Então, ela vai dar uma cobertura maior, sem deixar um aspecto tão pesado quanto a base em pó. Então, ela é um meio termo, assim, sabe? Vai dar um acabamento maior ali, vai cobrir mais coisas, mas não vai deixar um aspecto tão pesado quanto o pó. Então, ela fica ali no meio do caminho. Depois, a gente tem as bases líquidas, né? Que são as bases que dão um acabamento mais natural, né? Claro que aqui a gente tá falando simplesmente da textura, né? Da propriedade de cada item. Mas, assim, claro que tem bases líquidas que vão dar um aspecto mais opaco ou mais natural. E vão ter outros tipos em creme que são mais naturais. Então, tem essas pequenas variações. Mas falando apenas de textura, geralmente é assim que a gente divide. Então, as bases líquidas, elas dão um aspecto mais natural para a pele, né? Como elas são líquidas, então elas tendem a se misturar melhor com a pele e aí dão um acabamento mais natural, sem fincar em linhas finas. Então elas são as mais naturais, assim, que a gente tem. E assim como tudo na maquiagem, né, vai depender do tipo da sua pele e do seu propósito, né? O que você quer? Assim, você quer um acabamento mais forte, você quer uma coisa mais pesada, né? Então talvez uma base em pó vá cobrir melhor. Mas, por exemplo, se você tiver uma pele seca, a base em pó pode pesar muito no seu rosto, então talvez não seja a melhor opção pra você. Já pra quem tem pele oleosa, normalmente a base em pó funciona bem. Só que você tem que tomar cuidado porque, assim, algumas bases têm ingredientes muito pesados. E aí ela pode ser que feche muito seus poros e aí a oleosidade vai sair ainda maior, entendeu? Então pode ser que tenha esse problema aí, né? Então você acaba querendo esconder, mas aí o óleo vai passar por cima do pó, né? Então é bom você ir fazendo em camadas menores, assim, menores não, em camadas mais finas, né? Que a gente fala. Então, por exemplo, se você quer usar uma base em pó, mas não quer ficar com um acabamento tão fechado, tão opaco, você pode procurar uma que seja mais fininha, né? Alguns pós são bem fininhos, e aí talvez você usando a base, ela não vai fechar tanto os seus poros e vai deixar um acabamento um pouco mais natural, né? Então depende muito da marca, depende muito do tipo, do que tá dentro, né? Algumas têm ingredientes mais naturais que até ajudam a controlar a oleosidade da sua pele, então pode ser uma boa opção. Eu particularmente gosto muito da base líquida, né? O tipo de base que eu mais uso são as bases líquidas, porque eu acho que elas dão um acabamento mais bonito, assim. Eu acho que base em creme é complicado, você tem que achar, assim, uma fórmula que seja muito perfeita pra você, mas eu acho as bases em cremes mais difíceis de trabalhar, sabe? Então tem muito maquiador que usa base em creme, até faz um potinho com várias cores diferentes, né? Porque tem que usar em vários clientes, né? Então eu acho uma fórmula mais complicada, sabe?
Já as bases em pó, eu acho que tem saído mais bases em pó melhores no mercado, sabe? À medida, né, que a gente vai evoluindo e tal, eu acho que tem vindo bases mais fininhas, assim, que são mais fáceis de usar. Acho até que algumas podem ser usadas ao invés do pó, né? Porque a gente tem um pó com cor, mas normalmente a base em pó ela vai dar mais cobertura. Então, às vezes dá pra usar ela ao invés de usar um pó com cor, sabe? Eu acho que tem mudado e tá evoluindo com o tempo, sabe? Então acho que a gente vai ver cada vez melhores bases em pó, assim. E base em pó é muito bom pra retocar, sabe? Então ao invés, por exemplo, eu não gosto de usar a base em pó quando eu começo a maquiagem, né? Então eu faço lá minha maquiagem, eu passo a base líquida. Mas eu gosto de levar uma base em pó na bolsa pra fazer retoque, né? Que aí é bom, tipo, saiu uma área, por exemplo, aqui que tende a, né, ficar mais avermelhado ao longo do dia e a base sai primeiro, normalmente nessas áreas assim, ao redor do nariz, ao redor da boca. Então eu gosto de ter a base em pó na bolsa pra corrigir esses detalhezinhos, sabe? Então acho que ela funciona muito bem pra isso. Mas aí vai depender de você, assim, sabe? Eu acho que as bases líquidas dão um acabamento mais bonito, mais natural pra pele. E aí depois você passando um pó translúcido por cima, né? Dá pra selar a maquiagem bem legal. Então elas são as minhas favoritas, mas aí vai depender de você, né? É bom testar, né? Acho que testar as duas e ver se você acha uma fórmula que funciona pra você. E assim, lembrando que você não precisa encher a sua cara de base se você não quiser, sabe? Assim, dá pra ir usando aos pouquinhos, sabe? Existem diferentes técnicas agora, principalmente assim, nos últimos anos as técnicas de maquiagem mais natural, né? Tem ficado mais em alta. Então, se você quiser usar menos da base, eu acho assim, é bom pro seu bolso, né? Que dá pra você comprar uma base melhor e usar por mais tempo. E também é bom porque dá um acabamento mais natural, né? Então, antigamente tinha muito isso de encher a cara de base, assim, sabe? E claro que dependendo do que você quer, você vai precisar fazer isso. Por exemplo, se você quer esconder uma barba, por exemplo, né? Drag queens usam muito isso, né? Tipo, tem que passar muita camada pra esconder a cor da barba, né? Mas se você não tem alguma coisa assim grande que você precisa esconder, tipo esconder uma tatuagem ou alguma coisa assim. Mas se você não tem isso, tenta usar de pouquinho, né? Não precisa encher a cara de base. Até porque depois você vai vir com corretivo, vai vir com blush, vai vir com contorno, com outras coisas, então nem precisa encher tanto, sabe? Assim, eu acho que até fica mais bonita, a maquiagem final fica mais bonita se você passa um pouco de base, faz ali uma camada fina, e aí você vem por cima com o corretivo, corrigindo só onde precisa, né? O aspecto final da maquiagem eu acho que fica muito mais bonito. Mas essa é a minha opinião, assim, sabe? Se você... Aí vai depender de gosto, né? Tem gente que gosta de fazer uma base mais pesada, de cobrir tudo, né? E acho que tudo depende também da ocasião, né? Então foi isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula rápida de base, né? Pra quem tava com dúvida, né? O vídeo do primer eu vi que ajudou muitas pessoas, então fiquei muito feliz. E aí vamos continuar aí aos poucos aí, né, com essa série. Vamos falar de contorno, de blush, de outras coisas, tá bom? Desculpa pela demora no vídeo, mas esse ano vamos tentar fazer mais vídeo, tá bom? Eu prometo. Então a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!